Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste e você já sabe, toda quinta tem um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube e na tela da TV Diário também. E no episódio de hoje, Karine, a gente traz uma pessoa de Mossoró. E que felicidade, porque sempre quando a gente traz aqui algum nordestino que é de fora do Ceará, a gente traz vivências muito diferentes, experiências muito diferentes que ajudam a enriquecer muito esse programa e a enriquecer, inclusive, a nossa conversa. Por favor, apresente, Karine, quem é o nosso convidado desse episódio. Alan Homem, ele faz de tudo um pouco, né? Ator, cantor, músico, tiktoker, humorista. Cover do Wesley Safadão. Tem umas histórias assim. Tá loucudo. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa aí, né? O pessoal pode assistir a qualquer momento, né? Prazer estar aqui com vocês aqui, que esse podcast que representa nós nordestinos e leva nossa cultura para todo o país, né? Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tá louco? Em algum momento na tua infância, tu pensou ou sonhou que algum dia você viveria do humor ou de trabalhar com conteúdo pra internet? Cara, não. Por incrível que pareça, não. É, eu costumo dizer que o humor me escolheu, porque na minha infância eu tinha o sonho de ser artista. Eu desenhava desde criança e tal, então eu queria ser artista. Mas não como comediante. E aí a comédia começou a aparecer na minha vida de maneira sussurradeira. Por exemplo, quando eu era criança, eu sofria muito bullying na escola. Muito bullying mesmo. E aí como foi que eu usei pra poder fugir disso? O humor. Porque quando você não apela, né, o vocabulário, né, apela, né, que é o que é não se incomodar com o bullying, você acaba meio que constrangendo quem está praticando bullying. Porque, oxi, não consegue ferir ele, essa ofensa. Então eu comecei a brincar com as ofensas. Por exemplo, eu era muito gordinho. E aí chegava, ó, chegou o Faustão, ô louco, bicho! Aí eu, aí acabou a comida, vai comer tudo aqui agora. Vou comer também, opa. Então eu comecei a brincar com isso. E aí, aos poucos, eu fui ganhando o respeito de quem me ofendia. Porque Uhum. quando você é muito engraçado, você acaba meio que ficando bonito, né? Quando a pessoa fala assim, não, ele é feio, mas ele é simpático. Então, isso aí começou a me ajudar, sabe? E aí, depois de um bom tempo, que foi que eu comecei a fazer os primeiros vídeos e tal. E antes dos vídeos, eu comecei a... Porque assim, eu era um péssimo aluno na escola, né? Continuando o papo de escola. Isso já na adolescência. E aí eu ia participar de peças da escola que eram naqueles projetos, feira de ciências, que, tipo assim, o aluno que era ruim tinha que participar para ganhar ponto extra. E Uhum. aí eu participava dessas Pra gincanas passar que de ano, tinha né? para conseguir passar, pelo menos na mídia, ele se arrastando. E aí tinha muito disso. Vai cantar uma música, fazer uma peça. E eu ia para as peças. E aí eu conseguia estragar uma peça, né, que era quase impossível de ser estragada. Pegar assim uma peça de William Shakespeare, uma peça dramática e tal. Quando eu entrava, o pessoal começava a rir, não era porque eu queria. Eu sempre fui um cara sempre desorganizado, desengonçado, né, atrapalhado. Então, quando eu ia interpretar, eu estragava o roteiro e o pessoal ria. E o pessoal não sabia que era por acaso. O pessoal parecia que realmente fazia parte da peça. Então eu Uhum. comecei a ver que eu tinha um jeito ali pra comédia mesmo sem querer. E depois de um tempo veio aparecendo os primeiros vídeos e aí hoje eu tô aí. Eu vi em alguma entrevista tua, ou foi um texto, falava que a tua infância foi uma infância solitária e que você meio que criava personagens, meio que pra ser tua companhia. Uhum, Isso era por conta desses bullying? Fala aí um pouquinho sobre isso, assim, e de que forma também, se isso te ajudou a criar teus personagens, né? uhum. Porque hoje tu usa como uma profissão, Sim. mas naquela época o que era isso, né? Então, eu tive uma infância bem diferente, por exemplo, teve esse lance do bullying, e eu sempre fui um garoto esquisito pela minha criação, porque a minha mãe é uma mãe bem de sítio mesmo e tal, a cabeça dela é uma mente mais fechada, porque ela vivia ali no sítio e tal, ela foi criada de uma maneira bem rígida, e ela quis praticar isso também comigo. E aí, o que que aconteceu? Eu era uma criança presa dentro de casa. Então, quando você é preso, você não sabe interagir com as pessoas, você fica uma pessoa mais tímida. Uhum. E eu só interagia com as minhas duas irmãs.
Por exemplo, o único lugar que eu saía era pra escola, e aí ela ia me deixar. Na hora do intervalo, ela ia me buscar pra merendar em casa. Depois me levava de volta. Nem merendava na escola. Não, ela não deixava. E aí eu comecei a ficar essa criança mais extrovertida, né? E sofrer bullying na escola, tanto pela minha aparência física, né? Sempre fui feinho, gordinho, e também aquele garoto esquisito, parecendo tipo assim, aqueles filmes de terror, a Wandinha assim, pessoal. Aí eu chegou esquisitão lá. Então eu era esse cara. E aí eu comecei a viver no mundo imaginário, onde eu era livre, onde eu tinha minha liberdade, e comecei a extrair a minha arte de desenho, minha habilidade, talento, a partir daí que eu ficava sozinho no meu quarto, ia pegava os lápis e tal. Então hoje eu desenho super bem, já ganhei uma grana com isso, já antes de trabalhar com comédia, né? Eu fazia caricaturas, pessoas e tal. Então a minha infância foi uma infância bem diferente. Eu comecei, eu acho que hoje eu sou um cara mais assim, brincalhão, porque eu tô vivendo a minha infância basicamente quase agora. Então eu, adolescente, com 19 anos, eu corria na rua com os meninos brincando de esconde-esconde, brincando de futebol, arrancando o chamboque dos dedos, chutando os paralelepípedos do chão. Então a minha infância foi isso. Chegou um tempo da minha vida que eu fiquei triste e achei que isso fosse um trauma. Sim, mas eu acho que isso tinha que acontecer para fazer parte de quem eu sou hoje. Né? Porque se eu não tivesse esse momento sozinho, a minha mente hoje ela não funcionaria como ela funciona hoje. Porque eu passei muito tempo vivendo apenas em sonhos. Eu não tinha vivência com pessoas diferentes e tal. Isso foi até basicamente o que? A minha idade. Acho que até os meus 14 anos de idade. Então eu era um presidiário sem ter feito crime. Por causa que minha mãe achava que me criando dessa maneira seria a maneira correta. Por muito tempo eu julguei ela por conta disso, mas hoje eu agradeço porque essa forma de me criar me tornou quem eu sou hoje. E algum personagem que você criou veio dessa época, assim, de infância? Ou as brincadeiras que você tentou lá quando criança, os personagens foram ficando na infância mesmo e depois que você foi criando Não, outro tipo de personagem? hoje eu tenho uma família, né, que foi inspirada na minha família, que é a Jacinta, que é inspirada na minha mãe, que é uma mãe bem rígida e tal, cria as filhas na base ali da disciplina mesmo, e é louca, grita, né? E aí também tem a inspiração que veio da minha infância, né, que é a Kathleen, uma criança, tipo assim, bem inocente, chorona, né, fofoqueira, que eu também era muito fofoqueiro, minha irmã aprontava, eu fazia chantagem, ó, se você não fizer isso pra mim, eu vou dizer à minha mãe. Entregava, né? Entregava. E aí tem também a Kátia, que é uma adolescente que tá naquela fase da puberdade, saidinha, safadinha, gosta de namorar escondido, que foi inspirada nas minhas duas irmãs. Então eu peguei uma característica de cada uma, tipo assim, uma é muito mentirosa e a outra é muito safada. E aí eu Não vamos nem perguntar quem é que é É, a mentirosa pra e não a entregar. safada. Pra não dar briga, né? Aí, tipo assim, eu peguei. Hoje, os meus personagens, eles são basicamente. As pessoas, por exemplo, por eu interpretar tão bem assim, os personagens e deixar o cabelo crescer pra isso, eu confundo algumas pessoas. Algumas pessoas pensam que eu sou realmente uma mulher, porque, por exemplo, no TikTok, que não tem os stories que eu mostro como eu sou de verdade, é só lá os vídeos prontos. Quem me segue por lá e não me segue no meu Instagram, que é onde eu mostro meu dia a dia, pensa que eu sou realmente uma mulher. E aí, quando me vê assim, cara limpa, cara, você é diferente, pô, você é homem mesmo e tal. Pensa às vezes que eu sou trans, que eu sou gay, que eu sou. Porque eu realmente coloco isso em jogo, que é a passar realmente a naturalidade e a verdade do personagem. É tanto que, para isso acontecer, eu fiz um laboratório e esse foi muito difícil para mim, esse laboratório, que foi onde eu fiz que realmente os personagens virassem reais mesmo na vida das pessoas. Que eu me isolei, passei 5 dias num hotel longe da minha casa, em outra cidade, vivendo como os personagens. Para quê? Para que eu pudesse sentir como eles eram, para que eu pudesse sair em meio às pessoas, interagindo como eles são. Então eu passei 5 dias, por exemplo, um dia eu era a dona Jacinta, era a mãe. E aí foi justo na época da pandemia, então às vezes eu descia lá pra baixo pra almoçar com um personagem. Como eu tava de máscara ali, com o cabelo amarrado, coquezão aqui, chegava pro pessoal, boa tarde, meu povo, como é que você tá? Tudo bem? Aí o pessoal,
a véia é forte, né? não achava que era um homem ali vestido. Pensava que realmente era uma senhora que fazia um crossfit. Uma senhora crossfiteira. Isso. E aí, às vezes, eu descia como Kátia, que é adolescentezinha, uma sainha curtinha, mostrando a polpinha da bunda, uns peitão que eu uso uns peitos de silicone que né, é lindo. E máscara, ninguém reconhecia, porque eu não gosto muito de maquiagem, até porque eu não sei me maquiar. Se eu fosse me maquiar, eu ficava igual um palhaço. Mas a máscarazinha aqui, cabelo solto, reboladinho, o pessoal acreditava muito. Então, eu fiz esse laboratório 5 dias, interagindo com as pessoas, falando com as pessoas, sem pessoas perceber que era um homem que estava interagindo. Então, hoje isso mudou muito nos meus vídeos hoje. Então, as pessoas, elas veem os vídeos e vê realmente que não é só um cara que interpreta um personagem, e sim um personagem que é vivo ali. E também foi uma forma até de você testar presencialmente, né, Talocudo? Porque quando você faz um personagem para um vídeo, é uma linguagem muito diferente de quando você está montando e construindo um personagem para fazer na frente das pessoas. E eu imagino que muita coisa você mudou a partir daí, né? Isso. Porque assim, você vai criar um personagem para um vídeo, tu só pensa só No minuto ali. Isso, e no fator externo, né? Vou botar uma peruca, vamos botar aqui a sobrancelha, pronto. Mas quando você cria um personagem para a vida, tu tem que fazer uma biografia completa. Nome, idade, gosto musical, né? Quando ele Porque não se encerra naquele minuto, Isso, né? porque quando ele for interagir, por exemplo, você pergunta para o personagem Jacinta, uma música que você gosta? Eu gosto de Diana, Roberto Carlos. Se fosse a pessoa que não sabia a música que ia se curtir naquela época, iam dizer Anitta. Não faz sentido. É um personagem que remete ao passado. Então tem que pegar tudo daquela época ali, uma novela boa ali. Eu gostava da Viagem, né? Que tem Alexandre, tem também Alexandre, né? Então você tem que fazer um estudo daquela época do personagem que ele viveu naquela época. Então é bem profundo esse lance de criar personagem. E a tua mãe e as tuas irmãs, o que é que sentiram quando se viram um pouco dessas personagens, hein? Não, às vezes a minha mãe ela fica chateada porque grande parte dos meus vídeos, eles são baseados no que já aconteceu. E aí a mãe fica dizendo, não, você fica falando essas coisas, o povo vai ficar com raiva de mim. E aí teve até uma vez que eu entreguei minha mãe, porque assim, minha mãe, ela é bem amarrada assim, bem fechada. E aí quando a minha tia ia lá pra casa, aí trazia os meus primos, mãe sabendo disso, ela começava a esconder as bolachas, vamos esconder aqui os biscoitos. Quando chegava lá, minha tia ia buscar, não tem nada hoje não, né, Cássia, aqui, isso aqui. Abria os armários, tudo debaixo do guarda-roupa, mas escondia. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, aí a mãe ficou chateada comigo, você fica falando isso, só tia fica com raiva de mim, viu? Mas era a verdade, porque os meus, porque assim, sabe como é primo, né? Chega na casa das tias, quer comer tudo, né? Minha mãe sabendo disso, ó, escondia. Chegar abrindo geladeira. Abrindo geladeira é uma desordem. Talocudo, mas antes de você, de fato, abraçar o humor, abraçar o trabalho com a internet, tu tentou outras coisas, não foi? Tentei. O que tu tentou? Então, comecei na música, né? Juntei com uns amigos meus, aí no tempo de escola, juntei com os amigos meus, a gente montou uma banda de pop rock. A gente começou a ensaiar, fazer alguns shows, a gente conseguiu vender, a gente conseguiu ter 1 milhão de CDs devolvidos. O pessoal comprou e devolveu e não prestou. Meu Deus, conseguiu vender 1 milhão. Não, Como era o nome da banda? comprou e devolveu, não prestava. Não, mas eu era compositor, então eu escrevia umas musicazinhas, o pessoal ia comigo no estúdio, gravava, a gente ia na rádio, botava lá na rádio, lá local lá, aí vamos usar a mesma estratégia de Zezé de Camargo e Luciano. Qual é? A gente liga e pede a música. Aí ficava fazendo as vozes e tal, não sei o que. Eu queria pedir aquela música lá dos meninos, não sei o que. E aí chegou até ficar em alta na semana lá e tal. Mas só que era uma rádio pequenininha, só quem escutava mesmo era a gente. Então pedia, né? não deu em nada. Aí Mas eu Dona Jacinta pediu muita música, então. pedia. Ela era direto, né? Eu fazia a voz, né? E tinha que pedir. Mas essa Mas fase... você cantava, você cantava. era o cantor. Eu era o cantor. Eu cheguei... Eu fiz muito show, né, na época, só que aí eu vi que não era pra mim. Sabe quando você faz algo, você percebe que tá bem, mas não se encontra?
foi basicamente aquilo ali. Mas eu vi que era uma fase que eu tinha que passar. Para quê? Para que eu pegasse a experiência e ajustasse para o que eu sou hoje. Por exemplo, hoje com a comédia, eu faço muita paródia. Que se eu não tivesse passado por aquela fase da Sim. música, eu não conseguiria fazer. Uhum. Então, tudo que eu fiz, desde a parte do desenho que eu fazia na minha infância mesmo ali, desenhar, hoje eu uso para comédia. Então, eu faço ali caricatura, né, uso personagens e tal, crio, às vezes, textos inspirados em desenhos animados. Então, tudo que a gente faz no decorrer da carreira, a gente pode usar hoje, né, no De alguma presente. forma de alguma ele forma. entra na tua rotina, né? Mas aí vocês resolveram acabar quando? Quando foi que a banda acabou? Acabou quando não tinha cachê, o pessoal chamava pra gente cantar no restaurante e tal, que queria pagar só o almoço. E aí, não, comer nós tem em casa, né? Para um bocado de gente aqui, aí, por ser, na época, pop rock, aqui do Nordeste não tem mercado. Era mais difícil Se ainda. tivesse sido um forrozinho, né? De Se fosse um repente. forrozinho, nós tava aqui até hoje. E aí, bom, daí a gente pegou, resolveu, até porque a gente tava crescendo em termos de idade. Então, quanto mais velho você fica, mais boletos aparecem. Então, chegou um tempo que a gente pensou, não, a gente não pode mais brincar, porque senão vamos ficar velho e tudo liso aqui. Aí E cada a tua um... mãe foi de boas, assim, de te ver saindo pra tocar, sei lá, nos bares? Porque se ela te mantinha ali na rédea curta, né? Uhum. Debaixo da asa, de repente, assim, ir pra arte, Não, pode apavorar. essa fase aí foi, eu acho que eu tinha o quê? Eu acho que eu já tinha uns 19 anos já. Uhum. Então eu comecei a realmente sair de casa ali com meus 16, quando eu comecei a praticar capoeira, que aí eu ia para os treinos e tal. E aí a partir daí eu comecei a ter mais liberdade. Então nessa fase da música eu já conseguia sair à noite e tal. Eu tinha que dizer, né? Mãe, vou ali, volta que horas? Não, meia-noite eu volto. Quando era meia-noite e 10, chegava, a mãe tava lá na porta lá. Chegou atrás daqui 10 minutos, viu? Aí eu entrava. Mas era isso, era com controle. Mas depois de um tempo ela começou a ficar mais tranquila. E antes, Talocodo, hoje você consegue, você vive do teu trabalho como humorista, como influenciador digital? Mas antes, que teve algum momento ali que tu, não, preciso, a banda não deu certo, ainda não estourei na internet aqui, eu preciso arrumar outro tipo de trabalho, como é que foi? Então, quando eu saí da banda, aí eu comecei a procurar emprego. Então, eu trabalhei cavando buraco, enfiando poste lá nas ruas, auxiliar de pintor. Fiz muitos bicos porque naquela época ali, quando eu era adolescente, você conseguia trabalho se tivesse experiência. Mas como é que tu vai ter experiência se ninguém der oportunidade? Então, eu não conseguia trabalhar de carteira assinada. Era só bico. E aí o último emprego que eu tive mesmo, assim, que eu passei um bom tempo, foi como motoboy de um pet shop. Que eu ia buscar os cachorros em casa, dava banhozinho lá e tal, não sei o quê. E aí depois disso, foi justamente nessa época aí que eu comecei a postar os vídeos no YouTube. E aí eu vi que tava caindo um dinheirinho lá, tipo $5. Aí $5 vezes 5. Aí 25. R$ 25 Por um vídeo. por um vídeo. Então, se eu trabalhando como motoboy, que eu não tenho um tempo aqui, chegava em casa às vezes à noite, tô fazendo $5 por mês, eu vou abandonar aqui e vou focar nos vídeos. E aí eu fiz isso. E aí de $5 eu comecei a ganhar 20. Entendeu? Não era aquela coisa, tipo, eu ganhava na época R$ 700 por mês, então eu ganhava $20. Que eu sou péssimo em matemática. Aqui nós somos de humanas, somos tão ruins quanto. Então, digamos que era o que? Era Mas era um dinheiro considerável. Era R$ 80 por mês. É. R$ 80 por mês, um exemplo. Dinheiro considerável, homem, R$80 por mês. Pra quem ganhava 700. Não, eu digo pra fazendo um vídeo, né? Ah, Ganhando vídeo, né? Se fosse $20 ali com um videozinho. Não, mas era somando todos. Ah, somando tudo. Somando todos. Entendi. Vixe, então foi coragem. Foi coragem, né? Porque. E aí eu pensei. Pra você ver como eu sou ruim de matemática. Pois é. Tamo junto. E aí eu pensei, não, eu não posso voltar e pedir meu emprego de volta. Eu tenho que continuar. Tem que dar certo, Tem né? que dar certo. E aí eu passei 2 anos de seca mesmo, passando necessidade. Eu não tinha dinheiro pra sair final de semana.
Mas aí eu gravava os vídeos com mais empolgação do que eu fazia hoje ganhando bem. Porque aquela empolgação do início é muito, muito eufórica. E aí eu fazia um vídeo, me empolgava tanto para, às vezes, 10 pessoas assistir. Mas eu era muito feliz. Eu acho que isso me fez ser quem eu sou hoje. Porque você tem que passar por essa fase ruim, porque se for pra você desistir, tu vai desistir naquele momento. Não é um exemplo. Você tem um sonho de fazer uma faculdade de medicina. Não, eu quero. Tu vai fazer. Tu passa todo pelo seu curso, quando chega lá, vai assumir a profissão, aí... Não é isso que eu quero. E aí tu vai, faz outro curso e perde mais tempo. Então, você tem que passar pelo tempo difícil. Então foi essa fase aí que eu vi que não, realmente é isso que eu quero pra minha vida. Eu passei 2 anos ali sofrendo, sem ganhar nada. Só aquela mixeria que eu conseguia pagar a internet. E eu morava com minha mãe, mas eu sou um cara que eu perdi o meu pai com 12 anos de idade. Então, desde essa época aí, eu nunca pedi dinheiro à minha mãe. Nunca pedi dinheiro. Então, tudo que eu conseguia, comprava uma camisa velha, uma camisa... era com meu suor. Eu fazia um desenho aqui, eu tacular, vendia, tocava ali num restaurante, zingava 10 contas, às vezes não ganhava nada mais. Tava lá tentando. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro com os vídeos, eu conseguia pagar a internet, que era um reinvestimento para o meu futuro. Então, eu não ganhava nada. Às vezes sobrava R$10 para pagar gasolina na moto. Mas aí eu ia levando. E quando foi que deu certo, assim, sei lá, um vídeo? O que é que, quando te acendeu que, pronto, agora vai? Pronto, eu comecei em 2014. Então, 2014, 2015, 2016, né? 2 anos que eu passei de fome. Quando foi 2016 para 2017, no finalzinho de 2016, um vídeo meu viralizou, que foi um clipe que eu fiz da música Porque o Homem Não Chora. Até passou aqui na TV diária, aqui, com os mais vistos do WhatsApp. Eu tava lá em casa, o pessoal tirando foto, mostrando na TV. Ei, aí estourou, hein? Vamos ver se dá dinheiro isso aí, né? E aí, esse vídeo estourou. Era uma paródia. Uma paródiazinha. E aí, nisso, levou outros vídeos meus e levou uma paródia que eu fiz da música Louca de Saudades. Com o mesmo personagem que eu tinha feito esse clipe. E aí a Record viu e entrou em contato comigo. E aí ligou pra mim, tipo assim, nada aconteceu na minha vida. Número de São Paulo, ligando. Aí tu, vixe, é conta. Porra, ou é conta ou é os presos aqui, mano. Aí, que é? Aí, tá louco? É da Record? Oi! Eu já mudei o clima. Porque ninguém liga pra mim, né? Nem crédito eu tinha nessa época. Eu vivi perdendo chip. Então, do nada, a Record liga pra mim. Aí, quando ele falou, olha, a gente viu um vídeo seu, tem um quadro aqui no Legendário do Marcos Mion. A gente quer que você venha participar desse quadro aqui e tal. Você tem interesse? A primeira coisa que eu perguntei, a viagem e a hospedagem é paga por vocês? Aí, então eu vou. Porque eu não tinha dinheiro pra passagem, então eu vou. E aí disseram, olha, a premiação é simbólica, é R$500, caso você ganhe. Aí eu só quero mostrar meu trabalho. Então esse momento aí foi o divisor de águas na minha vida. É tanto que às vezes, eu até falo que quando você tá ali num propósito, o inimigo sempre aparece pra te fazer desistir do seu sonho. Nessa época aí eu peguei Chico Cunha, né? Chico Cunha é o vocabulário nordestino, né? O nome correto é chikungunya, né? A gente chama chikungunya. Peguei chikungunya, que é uma doença que é transmitida pelo mosquito do Aedes aegypti, que dá uma dor na junta, tudinho aqui debaixo dos pés, você não consegue nem se mexer. E aí quando eu disse que eu ia pra Record, vou sim, top na hora. E aí 2 dias depois eu adoeci, arriei mesmo. Eu acordava de manhãzinha cedo, botava o pé no chão, eu caía no chão, eu começava a chorar, porque eu não conseguia andar. E a minha participação, eu tinha que cantar e dançar ao mesmo tempo. Pelo amor de E aí, Deus. o que é que a pessoa faz quando tá doente? Vai no Google. O que é que faz pra curar chikungunya rápido e fácil, sem remédio? Saudável, né? Fui lá no Google. Aí, a única coisa que eu gostei lá foi que eu dei atrás de remédio. Chá de hortelã. Não, pelo amor de Deus, tu vai dizer que tu se salvou da chikungunya com chá de hortelã. Não, eu não me salvei. Calma. Há pessoas que tiram sintomas, mas deverá ser consultado, viu? Só pra dizer que eu não tô apoiando isso. Não, é porque eu não queria ir pra médico.
Aí eu pesquisei o que é que amenizava. Então tinha lá, anti-inflamatório e chá de hortelã. Então, enchia a bolsa, chá de hortelã, anti-inflamatório. E realmente, quando eu tomava, eu ficava, tipo assim, conseguia me movimentar de boa. Conseguir ao menos ficar em pé, né? E aí, no outro dia, voltava de novo. Então, todo dia tem que tomar chá de hortelã e anti-inflamatório. E aí fui pra Record. E isso foi uma superação muito grande minha. Que eu cheguei lá, tipo assim, eu não tinha nem bolsa pra levar minhas As roupas. Eu pedi emprestado uma bolsa, uma mala, aí viajei. Quando chegou lá, tinha que levar a roupa do personagem pra lá e tal. Eu não ia levar minha mala de roupa. Peguei uma sacolinha de mercado, botei a roupa dentro, debaixo do braço. Cheguei lá, o pessoal nem pensava que eu era artista. Um mendigozinho pedir dinheiro aqui, foi. Não, vim participar aqui do programa aqui. Cheguei lá na maciota e tal. É, tranquilo, que eu tinha na cabeça que não, eu não vou deixar essa doença me atrapalhar. E aí fui lá, nem senti nada. Se for na internet, você vai ver eu fazendo um passo de hip hop no chão, assim, com as pernas abertas aqui, ó. Nem sei fazer isso, mas eu fiz um break com Chico Cunha. Eu não senti mais nada quando eu cheguei lá. Mas E quando saiu, não, eu passei uns 2 dias na euforia, porque eu venci. Eu participei desse quadro, que era o Canjica Show de Legendários, e aí eram 5 jurados. Os 5 jurados, eles deram sim pra mim. Isso aí pra mim foi de uma gratificação danada, porque eu não tava com 100% da minha energia, da minha tava saúde, doente, né? tava doente e eu venci. Então, aí foi o divisor de águas pra minha carreira, que eu comecei a ver que, não, a partir daqui é Vai dar profissional. Italo Codô, assim, Mossoró é uma cidade relativamente pequena, eu acho que são 300 mil habitantes por aí. É, imagino que quando você começou a trabalhar para a internet, e inclusive quando apareceu aí na TV vencendo esse quadro que você acabou de citar, muita gente na cidade tem chamado a atenção daquele aquele talocudo ali fazendo coisas na internet. Como foi essa reação e essa recepção do público de Mossoró mesmo, da sua cidade, vendo teu trabalho? Nessa época aí, eu consegui realmente, né, ser bastante, assim, como é que eu posso dizer, homenageado pela galera por parabéns e tal, não sei o quê. Só que, se eu não me engano, não era tão forte como é hoje em dia nessa questão de digital influencer. Então eu não ganhei muitos seguidores. Eu ganhei alguns inscritos no YouTube, que era a rede social mais forte que eu tinha, e o Instagram não era como é hoje em dia. Então, teve aquele alvoroço, mas como eu não tinha como manter, tipo assim, eu tinha que ir para outro programa rapidamente. Mas eu não tinha outro. E aí foi baixando a poeira. E aí isso em 2016, 2017. E aí em 2018 eu resolvi ficar off para estudar. E aí eu fiz teatro. Passei o ano todinho estudando, aí tirei meu DRT como ator. Em 2019 eu comecei a fazer stand-up. Stand-up. E aí quando foi no finalzinho de 2009 a 2020, que aí eu comecei com os personagens. Já tinha aprendido como é que fazia os personagens, atuação e tal. E aí em 2020 que eu fiz os personagens, que foi aí que realmente deu um boom na minha vida, tipo assim. Que são essas tuas 3 personagens. Isso. Deu um boom assim que em menos de 3 meses eu já tinha 1 milhão de seguidores já. Coisa que em 5 anos eu conseguia 80 mil no YouTube. 80 mil em 5 anos. Mas aí tu focou em alguma rede específica? Tipo, tu continuou focando no YouTube? Ou tu foi pro TikTok, Instagram? Como é? Não, foi um estrondo tão grande que em todas as minhas redes sociais chovia de seguidores. Eu até fico muito grato por isso, porque eu acompanho outras pessoas que são do meio artístico e eles não são tão fortes em todas as redes. Tipo assim, tem alguém que tem mais seguidores no Instagram e é muito forte lá. Tem um Facebook só de praxe mesmo lá, só pra ter. Só pra ter, né? Mas o meu não é no Facebook, é TikTok, é Instagram, é YouTube, é Quai. Em todo canto o pessoal tá lá muito ativo. Então isso eu fiquei assim surpreso. Porra, eu realmente consegui fazer algo que entrasse no gosto da galera. Aí eu vi, não, é isso aí, é personagem. Aí depois daí eu comecei a criar as historiazinhas, os memes, criar outros personagens também. Mas aí teve um outro desafio, né? Porque logo depois teve a história da pandemia. Isso. E aí você lançou um projeto, né? Que Uhum. era de uma história todo dia. Conta um pouquinho
E se isso também te ajudou a potencializar o teu trabalho, né? Porque aí tava tudo fechado. Então não dava Uhum. pra fazer É apresentações, isso. né? Assim, como é que foi isso? Pronto, foi justamente a partir desse projeto que eu criei os personagens, né? Quando Hum, começou a pandemia, eu tinha até isso no final de 2019. Eu tinha recebido um convite pro Caldeirão do Hulk para participar de um quadro lá. E aí eu topo sim, claro, na hora. E aí quando foi no começo de 2020, chegou a pandemia. E aí a produção ligou pra mim, ó, não vai ter, infelizmente e tal. Aí, poxa, tudo bem. E aí passou alguns meses, aí eles ligaram pra mim de volta, ó, e vamos fazer esse quadro aqui remoto, você topa? Aí eu, topo, mas eu vou poder depois ir aí pra conhecer? Aí eles podem, então eu quero. E aí eu participei desse quadro, que é o Gonga La Gonga, de maneira remota. Criei uma apresentação baiana, né, um professor baiano ensinando a aula lá com músicas baianas, tipo assim, tem as vogais lá, ele aê, 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 aí o ó, oh, que a música é tudo isso, aham, as vogais, né? E aí criei essa apresentação, mandei pra lá, e isso ao vivo, assim, os jurados ao vivo comigo e tal, porque lá é gravado, né? uhum, E aí tudo, mas foi tudo feito ao vivo, para não ter assim roubo, né? uhum. Então tinha umas 20 pessoas participando, eram três jurados, que era a Larissa Manoela, Rafael Portugal e Hugo Gloss. E aí os três deram 10 para mim. E aí eu ganhei mais uma vez, né, a premiação máxima aí. E ganhei um troféuzinho de acrílico, tá lá no meu escritório. E R$ 2.000, que aí eu consegui comprar minha moto. E aí, depois disso, deu um ápicezinho legal, ganhei 1.000 seguidores no Instagram, Instagram já era top. E aí comecei a fazer o projeto, que era todo dia um sorriso. Porque eu sempre fui assim, pô, tenho que fazer alguma coisa aqui, todo mundo tá sofrendo e tal, não sei o quê. Vou postar dicas de como as pessoas devem fazer para evitar o coronavírus. Aí comecei a fazer musiquinha, né? E passa o cu na mão, e passa o cu na mão. E aí, gente, passa álcool na mão, não sei o que, lavar mão e tal. E as pessoas, elas não querem receber dicas do que elas devem fazer. Ninguém gosta de receber conselhos, a não ser que elas peçam. E aí ninguém ligava. Eu fazia, pô, eu tô ajudando aqui, o pessoal nem liga. E aí, então eu vou parar de fazer isso. De querer passar informações. Fiz várias músicas conscientizando as pessoas a se prevenir do coronavírus. Então eu pensei, não, o povo já sabe que tem que usar máscara, álcool em gel, já sabem já. Quem usa no queixo é porque quer. A máscara no queixo é quem quer. Então, eu vejo que tem muita gente triste, muita gente perdendo entes queridos. Então, essas pessoas elas merecem sorrir. E quando você abre a televisão, né, lê o jornal, é só morte, desgraça. Então, eu vou fazer o diferencial. Muitos artistas na época não estavam fazendo nada. Por quê? Porque estavam receosos, com raiva, porque não estavam fazendo shows, né? Não tinha o que fazer. Mas estava todo mundo em casa pronto para consumir qualquer conteúdo que fosse jogado. E aí eu pensei, eu vou fazer aqui uma novelinha aqui nos stories e todo dia eu vou postar um vídeo para eles aqui. E aí comecei a uma novelinha nos stories, todo dia um vídeo, um vídeo, um vídeo. Foi aí que eu consegui em 3 meses 1 milhão de seguidores. Uhum. Porque todo mundo queria sorrir. Então eu dei o que elas precisavam. Era uma válvula de escape, né? Assim, desse momento, Exatamente. né? Então, até hoje em dia mesmo, isso já passou. Graças a Deus, a gente está numa fase, né, que o corona hoje em dia é facilmente controlado, né, Uhum. não tem tantas mortes como tinha antigamente. Mas até hoje em dia, quando eu posto algum vídeo, tem comentários como esse, tipo assim, olha, eu tava numa depressão danada e foi através dos seus vídeos que eu consegui me livrar disso. E a gente pensa que é mentira. Poxa, um vídeo aí besta, você conseguiu curar uma doença. Não, a depressão ela não se cura. Uhum. Você apenas alivia. Né? Uhum. Então, quem tem depressão, eles tomam remédios diários para equilibrar. E um vídeo pode ser um desses remédios também. Então, eu fico Uhum. muito feliz desse resultado. Tá, Talocudo, e qual é a origem do nome Talocudo? É um apelido de infância? É um apelido que você inventou no momento em que você decidiu que ia seguir uma carreira? Como foi? Tá loucudo? Foi quando eu comecei a fazer os vídeos. Alguém ainda te chama, inclusive, de um nome
o teu nome de batismo ou só tua mãe mesmo? Não, até mãe às vezes chama de Talocudo também. É. Que hoje o pessoal me chama por Edson, eu Não sabe quem nem é. sei quem é. Edson. Aí eu tô aqui, igual um lesado. Edson. Ah, sou eu, Ah, né? sou eu. Sorry. Aí vou falar com a pessoa. Mas o nome Talocudo, por exemplo, o meu nome é Antônio Edson, né? Só que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu não queria usar esse nome. Por quê? Porque é um nome muito simples. E para mim ser encontrado, na época, né, no Orkut, né, no YouTube, ninguém ia encontrar. Eu ia fazer o show e ia dizer assim, pesquisar aí, Edson. Aí a pessoa ia botar Edson, ia aparecer lá, Edson Amarante Nascimento, Pelé, Thomas Edson. Tem um bocado de Edson. Então, eu pensei, pô, tenho que criar um nome artístico. E assim que eu comecei a fazer os vídeos, eu era muito criticado por quem morava na minha cidade. Até porque na época ninguém fazia. Então, quando você faz algo diferente de todo mundo, você é taxado como louco. E foi isso que aconteceu. O pessoal, "Ó, você é um louco da internet. Você é louco, você tá loucão, você é doido." Tá Eu- louco, Aí né? eu pensei, pô, se o pessoal pensa que eu sou um doido, eu vou fazer jus ao apelido. E aí comecei a pensar, tem que ser um nome que ninguém tenha, pra mim pesquisar aqui já apareceu logo de cara. E aí comecei a tá louco, tá loucão, não, tá loucão é cor de Xuxa, né? Aí tá loucudo. Aí, dessa reflexão comecei a. Aí chegou a tá loucudo. Então, tá loucudo o significado é louco da internet. Hum, Tá louco? A gente até tava falando que alguns artistas que passaram aqui, eles falaram muito de como depois de um crescimento que você tem na internet, você passou por esse crescimento, é, há uma pressão grande para você conseguir se manter relevante e garantir que os seus vídeos continuem alcançando quem você quer alcançar. E muitas vezes essa missão é uma missão muito difícil de a sua cabeça aguentar, porque você fica pensando, meu Deus, o número de visualizações, 10 visualizações que você tinha lá no início, se acontece hoje você se desespera, mas lá no começo você ficava, meu Deus, 10 pessoas viram o meu vídeo. É, como é que tu lida com esse tipo de pressão? É aquela frase clichê, né? Crescer é fácil, se manter no topo é que é difícil, né? Então hoje eu sempre procuro me renovar. Por exemplo, passei muito tempo ganhando muitos seguidores com os personagens que hoje são os principais, que são a família. Então chegou um tempo que travou. No mês eu ganhava às vezes 10 mil seguidores, que era coisa que eu ganhava em 2 dias. E aí, poxa, o pessoal não tá mais gostando dos vídeos, o que aconteceu? Só que não é que eu esteja fazendo algo de errado, é que eu não me renovei. Então eu preciso criar algo novo. E aí comecei, aí passei um tempo sem postar muita coisa, só matutando aqui o que é que o pessoal quer assistir hoje em dia. E aí criei um novo personagem, que foi a Dorinha, que é a operadora de caixa. Então esse personagem, quando eu postei, o pessoal abraçou assim, porque quem trabalha no mercado é uma profissão difícil. O pessoal, não, Miguel. Aí o pessoal se via muito no personagem. Pronto, aí foi da onde começou a alavancar novamente. Então na época eu tinha 600 mil seguidores, em 3 meses cheguei a 1 milhão. Você vê, né? Quase dobrei o número em uhum. 3 meses. Então, eu acho que é você se renovar. Tem gente que pensa o quê? Não, ele faz comédia, é só ele ser besta na internet, postar besteira que dá certo. Não, se nada der certo, mostra a bunda, bota a cueca na bunda, faz uma dancinha lá que dá certo. Só que não, você tem que estudar, pô. Tem que estudar. E em qualquer profissão que você vai fazer, tem que estudar. E é esse estudo que você vai saber dominar o seu público, saber o que é que eles gostam. Então, até mesmo uma piada que qualquer pessoa pode contar, tem uma técnica que você vai usar para construir, né? A piada é dividida em 2 partes, setup, punchline. Então, quem tem a técnica faz qualquer piada a qualquer momento. Então, para você conseguir sempre se manter ali na ativa, você perceber que tem alguma coisa errada que está caindo, pô, vou estudar e me renovar. E essa renovação, ela passa também por temas ou por essas piadas mesmo? Porque, assim, a gente já conversou com algumas pessoas que são humoristas, né? E que vão falando um pouquinho de como com algumas coisas eles faziam brincadeira com alguma coisa, mas que depois eles viram, não, isso aí não é legal. Ou alguém vai indicar, olha, não, tá fazendo isso, mas tá agredindo alguém.
E aí você acaba tendo que repensar a Uhum. forma que você vai fazer essa graça, né? Contigo. Hoje em dia, quem trabalha com humor, né, tem que estar pisando sempre em ovos. Porque, por exemplo, gente da minha idade nasceu ali, cresceu vendo os Trapalhões, que se você for pegar os Trapalhões daquela época e botar pra hoje, É. Didi é racista, Didi é homossexual, ou homossexual não, é Homofóbico. homofóbico porque tirava onda com o Dedé, que era homossexual, que chamava ele de é bicha, é bicha. Uhum. Então era racista, era xenofóbico com o Zacarias, que era nordestino. Então aquele humor naquela época ali era válido, mas hoje não é mais. Então existiu que a renovação. Então tu tem que estar sempre acompanhando essa linha também, Uhum. para você, porque às vezes, por exemplo, o humor como é? De- Depreciativo. depreciativo é muito mais válido porque você vai estar se auto-degrinindo, né? Não podem falar essa parte mais. Depreciando. Depreciativo, né? Depreciativo. Por quê? Porque quando você usa alguém para fazer o humor, outros vão rir, mas quem está sendo o alvo não vai rir. Então, Uhum. se uma piada é usada para atacar, não é mais piada, né? É bullying. Então você tem que estar sempre se renovando e hoje em dia tem muita coisa para você aprender. A sociedade é muito machista, homofóbica, então você tem que estar sempre ali fazendo com que o seu trabalho não seja levado para esse lado aí, né? Então é muito difícil porque a cultura que a gente pegou transformou a gente em seres humanos que são preconceituosos, né? Então todo mundo tem um pouquinho de machismo, por exemplo, até mesmo as mulheres têm machismo em si. Olha só que hipocrisia, né? Por exemplo, passa aqui uma mulher bombada aqui com um vestido curtinho e tal, o homem vai olhar, mas a mulher quem vai criticar? Olha ali, ó, o vestido dela ali, ó, a piranha, se mostrando, é para meu marido olhar. Então isso é machismo. A mulher Uhum. falar da roupa da outra. Então todo mundo tem um pouquinho de algo preconceituoso. Então a gente tem que estudar para poder se renovar também como ser humano também. Tá louco em algum personagem teu, assim, você já precisou rever coisas, não necessariamente nesse sentido, mas eu digo dentro de um processo de construção da personagem mesmo. Eu falo porque a própria Rosicléa, ela não falou isso no nosso podcast, mas numa participação dela no Budejo Podcast, que eu sempre cito aqui por ser um podcast incrível, inclusive, ela citou que a própria Rosicléa, que é uma personagem que ela faz há anos, há décadas, ela foi se transformando ao ela perceber como era o papel da mulher na sociedade, como ela tinha que tomar cuidado com o que a personagem Rosicléia tinha que ter dentro da sociedade. E muitas vezes você percebe isso no momento em que você leva o personagem ao público. E o público, às vezes, vai te dando toques e olha, não vai por aí porque não dá pra ser assim. Você teve algum tipo de mudança com algum dos seus personagens? Seja por esse lado ou seja por outro lado também. O pessoal tá gostando disso nesse personagem, eu também vou investir nisso. Não. Como os meus personagens são novos, né? Tipo, nasceram em 2020, eu já peguei já tudo que existia no meu cotidiano. Por exemplo, a única personagem polêmica que tem é a Kátia. Mas ela é uma adolescente que é saidinha, mas todo mundo já passou por essa fase. Pô, começa a namorar e tal. Pô, minha mãe não quer que eu namore, eu vou namorar escondida. Então, eu não faço a personagem como uma figura piriguete. Uhum. Tipo assim, transformando a mulher num objeto sexual, que a mulher é rapariga. Não. É uma fase que a mulher passa, tanto a mulher como o homem, de que a mãe não deixa namorar, vai namorar escondido. Sai pra namorar escondido e tal. Porque se for pela mãe, o jeito nem namora, né? Ele fica o resto da vida Eu já ia dizer, tu namorava escondido, Minhas irmãs. O meu sobrinho foi feito lá dentro de casa. Minha mãe saiu, aí minha irmã, ó. É agora. Você fica caladinho aí que eu dou um negócio a você. Eu, tá bom. Foi feito lá em casa. É escondido. Então meu sobrinho foi feito escondido de mãe. Depois de um bom tempo que mãe se busca crescendo aí. É verme, mãe. É verme. Então é do adolescente, né? Fazer
Porque o adolescente não conversa tudo que tem pra conversar com a mãe, né? Quem sabe é os amigos, né? Uhum. Sobre relacionamento. Tipo assim, raramente tem um filho que fala abertamente com a mãe sobre relacionamento, né? É mais com os amigos. Italocudo, assim, Mossoró tá aqui na nossa fronteira, né? Assim, bem vizinho, vizinho mesmo. Bota o pé ali e já tá em Mossoró. Essa proximidade com o Ceará, assim, te trouxe algumas referências do humor, por exemplo? A gente tem aqui o Ceará como essa terra do humor, com grandes nomes, né? Assim, inclusive nacionais. Isso, assim, essa proximidade, assim, te trouxe alguma inspiração? Existe algum nome daqui que seja mais próximo da tua história, por exemplo? Ou não, assim, não foi bebeu de outras fontes mesmo, assim? Não, o Ceará em si, né, é conhecido nacionalmente como o berço da comédia, né? Uhum. Então não tem como você ser um comediante sem citar alguém daqui. Tipo assim, não, é porque minhas referências é de fora, teu cu. É daqui, é do Ceará. Então, tipo assim, hoje, Tirulipa que já veio já de uma linhagem do pai dele. Uhum. Então, Tom Cavalcante, que é um cara que hoje virou um cara que abre portas para outros comediantes também fazerem sucesso. E muitos outros. Lá no RN, né, que é pertinho aqui, né, teve o Espanta Jesus, né, Uhum. que era lá de Natal, e aí começou a vir pra cá, e o pessoal pensava que ele era daqui mesmo, né. Uhum. Então, essa proximidade dos estados faz com que a gente de lá se inspire, porque lá não tem. Por exemplo, Mossoró é carente de humor. Eu sempre fico pensando assim, pô, tem que abrir um barzinho de comédia aqui, pô. Porque as pessoas quando vai sair à noite só tá em forró e piseiro e sertanejo. É bom? É. Mas às vezes é bom variar. Então não tem Uhum. opção. Aqui não. Aqui tu sai numa esquinazinha, tem um cabo ali com o microfone lá contando uma piada. Aí pra outra tem outro. Tem muita opção. E isso leva o quê? A você remediar a ansiedade das pessoas. Tão triste hoje, queria rir um pouco. Só em você fazer assim, ó, já muda já algo dentro de você. Então, eu acho sim que quem é do Rio, do RN, se inspira muito no pessoal daqui. Você até falou dessa história de que Mossoró não tem, né, assim, muito espaço. Aí você que teve um projeto aí, que era o Mossoró, né? Uhum. Fala um pouquinho, assim, ele ainda tá funcionando, como é? A gente deu uma pausa no final do ano. O Mossoró era uma casa de comédia que a gente estava fazendo num espaço que já existia lá, do Che Hall. E como não tinha comediantes para fazer esse giro, a gente fazia apenas uma vez por mês. Então, uma vez por mês, tinha lá a Noite da Comédia, e aí juntava comediantes da casa lá, que eram amigos meus, que tinham a vontade de ser comediante, nós se juntou, eu fiz um laboratório com eles, trouxe gente de fora para ensinar eles também como é que faz stand-up e tal, não sei o quê. E aí começamos a fazer esse projeto. E aí, uma vez no mês, numa quinta-feira, a gente fazia essa noite lá. E aí chegou o final do ano, a gente, não, vamos parar agora, né? Vai começar janeiro, que o povo tá de férias, carnaval, o povo vai curtir. Uhum. Depois disso nós pensamos em voltar novamente, mas vamos sim continuar o projeto, porque é importantíssimo para a cidade. E tá, Loucudo, eu queria saber muito de você como o... Gente, só dar uma pausa aqui, porque essa cadeira ela tá despencando. Ah, então era essa daí, E né? eu tô toda vida aqui, ó. Tava aqui, aí eu tava assim, ó. Aí eu tava só vendo a hora e tentando E eu controlar. pensei que tu tinha batido na... Não, teve uma hora que eu tive que Foi. Aí eu vou só trocar a cadeira. Pois, Alan, eu quis tossir umas 3 vezes e eu Eu quase pra não pedi. parar. E tu... Não, porque teve uma hora que eu não aguento mais, que eu vou... Quando eu comecei a falar, pronto, a cadeira vai cair. E aí, enquanto eu estiver fazendo a pergunta, eu vou Mas fazendo era assim, ó. bom até cair, pra ficar mais engraçado. Deixa eu Vou encher a trocar nossa de cadeira. Tá, louco, eu queria muito saber de ti como é o teu processo de criação para o TikTok, enfim. Assim, porque o TikTok é onde, dentro das plataformas que tu tá, é onde os teus números lá chamam muito a atenção. E como é que tu lida com a responsabilidade de estar produzindo conteúdo para lá? Inclusive, no dia que a gente está gravando, recentemente tu foi indicado a uma das categorias lá, né, de Isso.
uns TikTokers de humor do ano. Em geral. Em geral, né? É, o melhor TikTok do ano. Né? Então, a minha discrepância de seguidores lá, tipo assim, diferente das outras, é muito alta. Foi justamente por eu não fazer A dancinha. a dancinha. Na época só tinha dancinha lá. E eu fazia diferente. Eu postava cenas de comédia, memezinhos e tal. Então ninguém lá na época fazia. Então era um conteúdo diferenciado que as pessoas que estavam usando o TikTok tinham lá pra consumir. Então você ia rolando lá o feed lá. Dancinha, 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 redublagem, 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 cena de comédia. Era eu. O pessoal, opa, diferente. E aí eu seguia. Então, eu não me preparei muito para focar um conteúdo só pro TikTok. Eu fiz o quê? Eu vou pegar um conteúdo que eu faço pro Instagram, eu posto no TikTok, eu posto no Quai, eu posto no Facebook, posto todo canto. E aí foi porque às vezes quando você planeja muito uma coisa, é tipo um encontro. Você vê uns amigos na rua, ei, vamos marcar pra sair tal dia? Vamos! Ninguém vai. Mas tipo assim, liga na hora, ei, vamos ali hoje? Na hora todo mundo vai. Uhum. Então é basicamente isso. Então na hora eu fazia os vídeos lá e postava sem estratégia, porque esse negócio, esses coach, faça isso, tal, os hashtags e tal, tal, não, isso aí não existe, não. Não tem estratégia pro sucesso. É você fazer o que você gosta, ser bom no que você faz, estudar e pronto. Mas Então- hoje em dia, tu mudou, assim, alguma coisa do que tu faz hoje? Aquela história, não, vou ter uns Mesma 3 bosta. segundos aqui pra poder pegar esse pessoal. Mesma bosta, mesma coisa. É quando surge uma ideia ali que Eu tu posto, sente que tá. posto lá, né? Não tem estratégia. Só posto lá. De vez em quando eu tento fazer uma dancinha, mas sai feio. Aí eu não. Mas tem lá, acho que tem umas 2 dancinhas lá, mas o povo não gosta não. O povo quer saber de comédia lá no TikTok. E como é a divisão de personagens? Porque eu vejo que você faz muita. Nem sempre é o mesmo personagem. Eu vejo que tu tenta até ter um equilíbrio pra garantir que cada personagem tem ali Isso. o seu momento de brilho, né? Então, eu vou muito no que está mais sendo consumido, né? Por exemplo, hoje em dia é a Dorinha, operadora de caixa, e Júnior, Júnior é uma pestinha que eu inventei, um menino ruim. E aí o pessoal gosta muito porque você fica tanto com o filho dela como com o filho dos outros, né? Que às vezes vai pra casa da pessoa, fica mexendo nas coisas da pessoa, a pessoa fica puta, mas não pode dizer nada, que é amiga da gente, né, a mãe? E aí eu fiz esse personagem que todo mundo gosta pra caramba, pede muito. E aí eu faço com cuidados. Tipo assim, eu não boto demais pro povo não enjoar e nem de menos. Então eu posto ali um aqui, aí depois posto outro diferente, aí posto outro mais dele. Então eu vou mais por pedidos, né? Quem mais está sendo mais consumido hoje eu posto mais. E são quantos personagens que tu tem hoje, assim? Ixi. Perdeu as A última vez que eu contei, eu tinha 15. Mas a meta é chegar igual a japonês aí, né? Tu tem uns 1000 aí. E é engraçado, né, Talucudo, porque o momento em que tu começa a fazer comédia, trabalhar com isso, era um momento em que era muito difícil você ver comediantes apostando numa comédia de personagem. Era muito comum o humor lá de cara limpa, eu sou eu mesmo, e inclusive em redes sociais, isso eu acho que até é um pouco raro você teve um momento ali de pessoas investindo na comédia de personagem. Em algum momento você teve a ideia de querer, não, deixa eu fazer aqui eu como Edson mesmo, sem ser a Jacinta, sem ser outro personagem, ou você entendeu que era melhor ser com personagem mesmo? Eu comecei de cara limpa mesmo. Eu fazia os vlogzinhos estilo Whindersson Nunes, né, no meu quarto, conversando com a câmera e tal. Dava bom, mas não dava tão bom como dá hoje. E aí, com o tempo, eu fui testando. Eu também sempre amei a atuação. Então, quando você pega a parte da atuação, ator cria personagens. Então, você pegou até num ponto importante, né? A pessoa fala, pô, hoje em dia, pegar esse lance de humor de personagem é um humor muito antigo. Não tem humor antigo. Existe o humor que tem história, tem raiz. Né? Por exemplo, se faz anos que existe, é porque é algo que não vai cair nunca mais. Está enraizado ali. O que acontece é você saber usar essa técnica, né, de forma correta. Por exemplo, hoje em dia, se você abre um Multishow, tem lá vários personagens que fazem muito sucesso. O exemplo disso é o nosso eterno Paulo Gustavo, né, com a Dona Hermínia. Tipo assim, é um personagem ali. Tem ele cara limpa? Tem. Mas o povo gosta mais de quem? Da Dona Hermínia, né? Então, eu gosto também de fazer stand-up.
cara limpa. É tanto que nos meus shows eu começo com cara limpa, conto minha história, falo umas besteiras lá e tal. Depois eu saio e entro os personagens. Então o pessoal grita, fica naquela nostalgia porque só vê na internet os personagens. E quando vê pessoalmente assim, fica louco. Legal. E aí, o que é que tu tá fazendo, assim, hoje? Tu tá fazendo show, tá fazendo espetáculo? Porque é um multiartista, né? Uhum. E aí, o que é que tu tá fazendo e quais são teus planos pra esse ano? Hoje eu tô escrevendo um show novo. Eu já cansei de rodar com o meu show antigo, tô querendo novidades. Fazendo um show novo. Tô apostando também em curtas-metragens pra internet. Porque eu tô querendo transformar os meus vídeos que eu já faço em minisséries mesmo. O pessoal assistir assim e achar, pô, tô dentro de um filme mesmo aqui. Então eu tô apostando em um show novo e daqui pro final do ano começar a postar umas séries já bem bacanas pra galera. Hoje o alcance do teu público, tá, Locudo? Você entende que já é um alcance mais misturado, assim, no país? Ou tem muita gente ali do Nordeste te acompanhando? Como é que é a recepção do público pra ti? Eu fico até espantado porque assim, as pessoas falam muito que o pessoal do Sul tem preconceito com o nordestino e tal. Pô, eu acho que isso aí depende muito da pessoa. Se a pessoa for chata, a pessoa não gosta mesmo não, entendeu? Assim, se você fizer um conteúdo bacana, se é uma pessoa gente boa, não tem com que ter raiva de você, né? E a prova disso foi que eu fiz um show em São Paulo e tipo assim, gente que nunca morou no Nordeste, nunca veio pro Nordeste, mas acompanhava meu trabalho e curtia muito. Então fiz show em São Paulo, deu muito bom, muita gente que acompanha. Então eu acho que não se remete só no Nordeste, porque eu falo muito do Nordeste nos meus vídeos, mas não é só para quem mora no Nordeste. Tem gente que mora em Portugal, que era daqui e que consome também lá. Então hoje é muito difícil eu dizer assim, qual é o público mais forte. Por exemplo, Manaus, tem muita gente, já fiz lá uns 3 shows em Manaus. E sempre dá bom lá, sempre lota, muita gente. E tanto por região, como por idade também. Porque assim, eu nunca pensei em criar conteúdo para criança. A criança que me escolheu. Aí pronto, aí eu vou ter que tirar um bocado de coisa aqui dos meus textos aqui, porque vocês me ficam me assistindo. Estão vendo, né? Aí pronto, aí eu comecei a ganhar um público muito grande de criança. E aí no meu show eu tenho que fazer um show bem light para as crianças. E aí, tipo assim, as velhinhas também, ó. As velhinhas me abraçando, chorando. Aquele cheiro de óleo de coco, leite de rosa. É bom demais, ó. Então não tem idade pro meu público. É sempre, tipo assim, criança, muito adolescente, senhoras, velhinha. Você se assustou quando crianças começaram a chegar e... Assustei. Que é a responsabilidade, né? Demais. E no começo, eu não tinha essa preocupação. Então eu soltava muito palavrão mesmo nos vídeos, porque o pessoal gosta, né? E aí quando eu vi que tem um bocado de criança, eu tô constrangido agora. Vou ter que modificar aqui algumas coisas, apaguei um bocado de coisa. Já apaguei muito vídeo que... E eu acho engraçado a influência que tem muito alcance na criança, porque geralmente no mundo real, né? Quando a criança encontra, a criança é muito mais amorosa do que um adulto. Então a criança vai te idolatrar de um jeito... Meu Deus, tá loucudo. E é muito comum a cena que, assim, o pai ou a mãe não entenderem quem é aquela pessoa que a criança tá tão idolatrada. Esse tipo de cena é comum? Comum demais. E tem gente que até fala assim, pô, minha filha todo dia ficava pedindo, põe aí Kathleen, Kátia, tá loucudo pra me assistir na televisão aqui. Aí eu ficava, vou botar. Hoje em dia é eu que boto. Muito bom. Eu conheci você atrás da minha filha e tal. Então, tipo isso, as crianças, por elas consumirem mais internet, elas estão trazendo os pais também pra me consumir também. Mas é muito comum. Tipo assim, a criança me conhece primeiro do que os próprios pais. Ai, que legal. Muito bom. E aí você fez essa história do cabelo. Eu tava vendo aqui que você lançou até uma linha pros cabelos. Então, o seu cabelo tá mais famoso do que de Wesley Safadão. É porque ele cortou, né, também. Aí eu faço... E tu vai ter coragem de cortar? Não, O Wesley Safadão, demais. o cabelo do Wesley Safadão era promessa, o seu também? Era a promessa dele? Era da mãe dele. É. Cortou a promessa. Não, o meu é porque eu realmente, quando eu fazia os vídeos lá no começo, eu tinha umas perucas que era feia. E aí eu queria criar personagens que fossem confundidos mesmo, que ficassem parecendo que fossem reais mesmo. Aí eu não.
Eu não tenho 3 mil reais pra comprar uma peruca, porque Botar uma caro. lace, né? É Igual a da caro, Pablo. caro demais. Eu não, vou deixar crescer que é mais barato. E aí deixa crescer, aí hoje tô aí, mas não foi promessa não, porque eu queria usar nos vídeos. Mas aí tu tem vaidade com eles, assim? Demora pra arrumar. Não, por exemplo, hoje eu lavei, aí... Lá vai, que acabar com as pessoas que demoram, né? Fazendo os cachos, Não, é, enrolando, eu hidratando. lavei, aí eu fui fazer o coca aqui, aí quando eu fui no banheiro agora que eu ia saltar, aí ficou todo assim, ó. Porque não pode lavar e depois fazer o coque, né? Porque fica cacheado. Aí eu, pronto. Aí eu não entendo, né? Quem entende mais é as mulheres que estudam pra isso, né? Porque tá, a cabeça é bonitinho. Mas o meu não. Eu tive a sorte dele nascer assim, né? Eu lavo, ele fica lisa. E se eu fizer um coque, ele fica assim. Mas sobre a minha linha, eu lancei ela foi em 2021, se eu não me engano. E aí fiz uma parceria com uma fábrica muito boa aqui do RN, a Plus Ervas. E aí eu passei uns 3 meses usando a linha deles para saber se realmente é, eu podia botar minha marca em jogo, né? Uhum. Porque é o meu nome que tava em risco ali. E aí gostei demais, a gente se reuniu, a gente pensou nos aromas, cada shampoo representa um personagem. Tem o da mãe, que é a Jacinta, que eu peguei aquele modelo ali daquele sabonete bem conhecido, Alma de Flores, que remete muito à minha infância, que sabonete é muito cheiroso. Aí eu peguei todas as estratégias ali de marketing com as frasezinhas ali, por exemplo, tem o meu shampoo mesmo, que é o de anti-caspa, é, remove tudo, remove até as suas da cabeça. Então cada shampoo tinha uma frasezinha embaixo, e a gente lançou em 2021, foi um sucesso. Quem quiser comprar aí, tá no link aí. Limpa até o nome do SPC. Limpa até o nome das PC. E tá loucudo, assim, a gente tá bem pertinho de encerrar o episódio, mas queria muito saber de você, de uma forma bem geral, assim, qual é a tua principal dificuldade hoje como criador de conteúdo? Além da pressão que a gente falou lá na metade desse episódio. Como criador de conteúdo, eu acho que o meio que a gente vive, certo? É, por exemplo, eu até tava brincando com minha esposa esses dias, que eu tava falando assim, pô, eu queria muito ter vivido na época ali do Raul Seixas, ali, aquela época que o artístico era mais valorizado do que a fama. Uhum. Hoje é mais pela fama do que pelo lado artístico. Então tem muita gente que faz coisas que não é preciso fazer só para ganhar seguidores. Por exemplo, eu sou um cara que eu sou zero polêmica, eu não gosto de treta. Mas você vai abrir um portal de fofoca, de notícia, só quem se destaca é tipo assim, fulano falou mal de alguém. Uhum. Fulano agrediu alguém. Tipo assim, eu não vou usar disso, ofender alguém para ganhar mídia em cima do seguidor dela para me Uhum. crescer. Então, o que eu vejo que hoje em dia está sendo assim, uma decadência é mais isso. O meio artístico hoje em dia, o digital, né? Tipo assim, não é nem tanto de televisão, é o meio digital mesmo, que vem da rede social, a crescente, o pessoal só acompanha polêmica. E às vezes esquece do talento, porque tem gente que tem muito talento, mas não tem visibilidade, e tem gente que é, Tem faz. visibilidade e não tem talento, né? E é só putaria, essas coisas. Tipo, eu fico muito, muito triste porque assim, eu comecei pela arte, né? Tipo assim, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Uhum. Mas se você inverte isso, você faz qualquer coisa pelo dinheiro. E aí a arte fica de lado. E hoje também o público, ele pede muito algo além do teu trabalho. O que eu tô querendo dizer com isso é que às vezes o público ele quer saber da tua vida pessoal, ele quer saber do teu casamento, ele quer saber da tua relação com a tua família. Esse tipo de coisa te incomoda ou você também lida bem com isso? Porque a gente falou lá no início e você foi bem claro assim, o quanto você se colocava atrás dos personagens para tentar vencer todas aquelas barreiras que tinha na sua infância e na sua Uhum. adolescência, né? E aí quando você estoura e vê as pessoas querendo conhecer também o Edson, além do talocudo, isso te assusta? Então, tem gente, porque, por exemplo, essa entrevista aqui vai ser vista por muita gente. Posso ser que eu fale uma coisa aqui que eu não me lembre. Alguém vai falar comigo, ei, você falou tal coisa lá naquele podcast, lá daquele coisa aqui. E eu fico assim, eu falei. Tipo assim, quem me segue, às vezes é tão assim, eu quero saber tudo dele. E aí vê matéria, vê podcast e tal. Então, às vezes a pessoa me conhece mais do que eu mesmo. Então isso é bem, bem louco mesmo.
e às vezes quer te dar palpite. Ó, eu acho melhor você fazer isso aqui, tá, isso aqui. A pessoa, oxe, mãe, é você? É bem louco esse lance. Porque a rede social hoje ela aproximou muito o artista, né, do seu fã. Antigamente não tinha isso. É tanto que hoje em dia tem artistas que são grandemente conhecidos, mas não tem rede social. Tipo, o Jim Carrey ele não tem rede social. Eu acho que o Harry Potter também não tem rede social. Né? Então isso aí já, tipo assim, distancia, né, o fã do ídolo. Então ninguém pode cobrar nada de Jim Carrey porque não vai achar os stories dele. Tipo, você não vai ver ele sem camisa, em casa, comendo um pão com café aqui. Né? Tipo assim, isso gera distanciamento. Porque quando por exemplo, eu vejo você aqui de camisa e tal, não sei o quê, mas se eu ver você só de toalha, eu vou me sentir mais próximo de você. Pô, ele é brother, pô, a gente já se viu de toalha já, ele me segue, eu sigo ele, então eu posso dar um palpite na vida dele. Então é basicamente isso, o Stories ele aproxima o fã de Mas você. você se acostumou com isso? Hoje eu tô bem aberto já, eu já sei palpites, o pessoal às vezes, ei, faça isso aqui, eu vou fazer, pronto, obrigado pela ideia. E eu fiquei com vontade de te perguntar, quando você falou assim, que nunca pediu dinheiro à sua mãe, né, depois que seu pai morreu, e que viveu aquele aperto e tudo. O que foi que tu comprou, assim, quando tu ganhou um dinheiro bom com o teu trabalho, e falou assim, epa, isso aqui eu queria, ou pra dar pra tua mãe, ou não sei, assim. O que foi que tu falou assim, olha, isso aqui foi uma realização, assim, a primeira que eu fiz. A primeira coisa que eu comprei foi um carro. Eita, foi bom, viu? Foi porque, tipo assim, eu sofri muito com a motinha que eu tinha, que já era herança do meu pai. E aí a motinha era toda remendada com Durapox, que era as carenagens quebrando, eu remendava com Durapox e assim andava, a bicha era derramando óleo, a marcha era quebrada, eu passava a marcha caía, eu ia buscar a marcha atrás. Então eu sofri muito com o transporte. E aí quando eu realmente ganhei um dinheiro bom, aí eu vou comprar um carrinho. Aí vim aqui pra Fortaleza, comprei aqui em Fortaleza, e aí já fui pra Mossoró dirigindo ele. Foi tipo assim, sonho realizado. Legal. E o que é que tu quer realizar ainda? O- Ou tu já realizou tudo, tem tua mansão? Não, a gente, enquanto estiver vivo, a gente tá sonhando, né? Então hoje seria uma casa própria, né? Hoje eu ainda moro de aluguel, mas aí eu quero comprar uma casa própria, né? Até porque hoje eu sou agora um pai de família, vou ser pai agora, e aí tem que pensar agora no conforto da família, né? Então pensar aqui numa casinha e tal. Que eu não queria comprar casa antigamente porque eu pensava, não, eu vou viajar o Brasil inteiro, vou viajar para fora do Brasil, fazendo shows, eventos e tal, então eu não quero ter um canto fixo para morar. Mas aí depois a mente começou a mudar e eu, não, tem que ter realmente um canto ali, um ponto de descanso, né? Então hoje eu busco assim, uma casa própria para morar. E vai ser em Mossoró? É ou Mossoró ou aqui em Fortaleza. Olha aí. Você gosta assim de Fortaleza? Gosto. Aqui, é porque aqui, pro meu trabalho, aqui é perfeito, entendeu? Não, tipo assim, um podcast disso aqui, meio que eu venho aqui no instante. No instante eu venho aqui. Hoje Papai eu pegou a estrada, pegou chuva. Um dia peguei de chuva, Olha peguei aí. estrada, peguei buraco, peguei fumaça de caminhão. 3 horas de viagem, aí. 3 horas de viagem. É longe, mas se fosse aqui em Fortaleza, bora só aqui. No instante, vinha aqui de bike, pegar aquelas bikes da praça ali, É. pagava ali no cartãozinho ali, vinha de bike bem pertinho. Pois venha. Eu vou Muito ver aqui bom. os preços aqui. Mas tá louco, antes da gente encerrar esse episódio, eu sempre tenho tentado. Sempre que um convidado que não é daqui vem pra cá, pro Que Nem Tu, a gente aproveita pra ouvir também a percepção dele e das dicas em relação à cidade natal, né? Então quero muito que você diga pra quem está nos assistindo quais as dicas para curtir Mossoró e curtir o Rio Grande do Norte como um todo. Mossoró em si, se você for querer curtir Mossoró, só vá na época de São João. Porque no resto não tem não. Não, é sinceridade mesmo, assim, eu amo Mossoró, mas eu tô até falando para os empresários e a câmera, ele tá olhando pra fechadura, já fez, ó. Mas pode ser essa aqui também, ó. Isso aqui, ó, pronto, vou falar aqui para os governantes e para os empresários. Vamos botar mais atrações na cidade para o pessoal de fora vir também conhecer a cidade, né? Porque Fortaleza tem um bocado de atração aqui, tem comediantes, tem o Beach Park, Mossoró só tem um Termas. E reabriu um dia desse. Porque foi arrendado, o cara pagou dinheiro que só. Então, aí vamos mudar de assunto. RN. O RN Mas o que, que tem de forte no São João de Mossoró? tem chuva de bala,
Tem muita bala. Muita bala mesmo. Tanto em janeiro, o ano todo tem muita bala. Mas no São João tem muita chuva de bala. Chuva de bala que é um espetáculo maravilhoso aí. Que remete à história do cangaço na cidade de Mossoró. Que Mossoró, o povo lá é tão briguento, violento, que o povo de Mossoró expulsou o Lampião quando ele foi invadir lá. E Tenha medo, né? Tremei. até o padre estava armado. Se você for ler a história lá, até o padre. Não é pecado não, padre. Não, eu tô enviando as pessoas pro céu. Então, pai. Mas é bem loucura, né? Essa história assim de Lampião. Mas tem Mossoró é forte em relação ao São João, né? Então, o resto do ano, tipo, não tem carnaval, Semana Santa. Fica em casa comendo pão de coco, essas coisas, né? Peixe. Quem comer carne é pro inferno. Não pode comer carne. Não tem. Mas já o RN em si, por exemplo, o RN tem muita coisa boa para quem tá assistindo esse podcast. Por exemplo, Natal tem a praia de Ponta Negra. Saiu uma nota lá que é um dos pontos turísticos mais frequentados do mundo, a praia de Ponta Negra. Então é um lugar muito bom, eu sempre vou. Então quem de fora quiser ir curtir aí, passe pro Mossoró, a Rua de Nassim, pela chuva de balas, para não pegar em você. E vai em Natal e curta a chuva de águas. Muito bom. Tá louco, muito obrigado por você ter vindo, viu? agradeço. Hoje a Karine Zaranza, ela amanheceu com tosse, mas ela fez que nem você quando foi lá pro Legendários. Ela fez de tudo pra garantir que estivesse aqui no programa. Foi no Google lá e botou lá como... Eu fui lá no Google, aí eu olhei, meu Deus, como sobreviver? Aí eu só pensei, meu Deus, ele já deve estar na estrada. Exatamente, num dia que o Ceará inteiro está debaixo de chuva. E a gente só pensando, meu Deus, o Tá Louco vai pegar a estrada num dia como hoje pra vir pra cá. A gente recebe isso com muita felicidade e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, mais uma vez obrigado a vocês pelo convite e o pessoal de casa aí, um beijão pra vocês. Quem quiser me seguir aí é só pesquisar Tá Loucudo, TLO, o cu é com K, Cudo, e me seguir lá. E votem em mim também pro prêmio iBest, melhor TikToker do ano aí. O link vai estar na descrição aí, quem for editar esse vídeo, bota o link lá. Sucesso! Muito bom. E pra você que nos acompanhou, toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário. Não esquece de deixar o like a você que está assistindo no YouTube. Você que está nos acompanhando no Spotify, aperta lá o botão de seguir para toda vez que receber um episódio novo, você ser notificado lá que a gente está com um episódio novo, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Valeu!